Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. É sempre uma honra, um prazer muito grande trazer pessoas muito importantes que tenham assim, algo significativo para compartilhar com a gente. Aqui no nosso podcast, queremos então trazer para você algo de fato significativo. E para isso temos aqui dois convidados especiais. Um deles é o Josivaldo Almeida. Seja muito bem-vindo, Josivaldo, em nosso programa. Prazer em te receber. Prazer estar contigo. Essa que tenho certeza que vai ser mais um daqueles bate-papos assim de inovar o conhecimento. Não, com tanta informação e tanto conhecimento, não tem como não ser. E Álvaro Camaçari, seja muito bem-vindo, Álvaro Camaçari. Prazer em te receber aqui no nosso programa Comunicação Executiva. Eu que agradeço, Reinaldo. Agradeço você, agradeço o Josivaldo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, poder conversar, bater um papo, tentar trazer algumas questões aqui para as pessoas. Eles têm, assim, em comum, uma atividade, são os coordenadores, os diretores, gestores da ANESP. Exato. Nós vamos falar sobre essa associação, mas quero apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho sobre a história, ao invés de eu perguntar da sua vida, etc., eu vou rapidamente, um breve resumo, apresentar para quem está nos assistindo um pouquinho sobre vocês. Primeiro, Josivaldo Almeida, que é Josivaldo Almeida dos Santos, é contador profissional, escritor, palestrante, consultor em previdência privada, formado por instituições renomadas como PUC, aqui em São Paulo, USP, FGV, SCAP, lá em Portugal, inclusive. É especialista em previdência privada e finanças comportamentais, com certificações da Previc e ICSS. Desde 1994, atua no setor de previdência privada complementar. Em 2011, fundou a J. Santos Consultores, empresa certificada em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Desde 2014, capacita stakeholders de fundos de pensão com foco em gestão ESG. Presidente da ANESP e ABFIM, aqui em São Paulo, participa do Comitê de Investimentos de EFPC e é gestor da ABFIM Prev, Previdência Privada. Olha só, um currículo de peso, né? Exatamente. Isso. Boa apresentação. Não menos do nosso querido convidado, senhor Álvaro Camaçari. Álvaro daqui para frente. Exato. Álvaro é contador, administrador, tem mais de 30 anos de trajetória profissional. Desde 98 atua em previdência complementar. Iniciou aqui em São Bernardo do Campo, no grupo Saint-Gobain, e ocupou o cargo de diretor administrativo na Cargill Prev. Diretor de Seguridade na Visão Prev do Grupo Telefônica e diretor financeiro da Enerprev do Grupo de Consultoria. Liderou projetos para o sistema de previdência do governo de Angola, de 2018 a 2020. Foi presidente do Conselho Fiscal, 2002 a 2004, membro do Conselho Deliberativo e da diretoria executiva da ABRAP. O que é a ABRAP? A ABRAP é a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Foi eleito dirigente regional do ano em 2008 e 2010. Então, falando sobre previdência privada, já que estamos entrando nesse assunto, a primeira coisa que quero falar de um livro, que foi um livro capitaneado pelo Josivaldo. Josivaldo, o que significa esse livro? O que ele representa no contexto da previdência privada? Vou deixar aqui para os nossos, né? Depois assim vai ter que ser mostrado também, mas só para você falar um pouquinho sobre... Começando com isso, por favor. Obrigado, Reinaldo. Bom, esse livro, na verdade, é um quarto livro que eu estou participando, coordenando 2 diretamente, e os 2 que eu coordenei, todos eles foram para o segmento de previdência complementar. Mas o que eu fiz foi trazer para esse segmento de previdência complementar ou previdência privada para alguns, cases de sucesso, mas contado por executivos que participam desse segmento há mais de 15, 20 ou 30 anos, para inovar, porque a gente entende o seguinte, que o nosso conhecimento tem que ser passado adiante, mais pessoas têm que conhecer a previdência complementar, mas conhecer de uma maneira organizada e por pessoas que têm poder ou fala de conhecimento para tal. E o livro foi o que aconteceu. Em 2022, lançamos aqui no Congresso dos Fundos de Pensão, que é um dos maiores, aliás, é o maior da América Latina, né, com mais de 3 mil congressistas a cada ano. Esse ano, por exemplo, 2024, foram mais de 4 mil congressistas, entre presencial e online, com presenças mundiais. E para nós foi uma satisfação, porque na primeira edição, em 2022, foram 22 amigos, que eu sempre falo, amigos, que resolveram dedicar o seu tempo, trabalho de um ano, para lançar o livro congresso. E lá foram
distribuído mais de 400 exemplares. Então, o que eu falo? Levamos a Previdência de uma forma organizada e potencializando cases de sucesso para 400 pessoas novas que estavam ali naquele congresso. E assim foi em 2023 com esse livro. Edição aqui, bom, então, novamente autores, colaborando para o conhecimento da Previdência. Bom, já fica com uma primeira sugestão, porque assim, Previdência privada, é claro que aqui estamos diante de profissionais, executivos, pessoas que nos assistem, as pessoas que vocês vão, para as quais vão compartilhar esse programa, também nós, de acordo com o nosso contexto, para empresários, para empresas, para pessoas que lidam com isso. Mas então, assim, aproveitando o embalo, nesse sentido, até para o Álvaro, pergunta para o Álvaro que também assim, tem um papel importante na Anesp, os dois são diretores da Anesp, enquanto um é o presidente, o outro também é diretor administrativo da Anesp, isso. Você é o presidente da Anesp e o Álvaro... Eu sou o presidente da diretoria executiva. Presidente da diretoria. Então você aspectos. comanda essa associação e... Ele manda no dia a dia. Aqui não tem jeito. Se der certo, Ele manda, se der certo, os dois são responsáveis. Se der Exatamente. errado, não é assim, não. A vantagem do presidente, se der certo, eu sou o responsável. Se der errado, você é culpado. Brincadeira, aqui claro. É 50-50, esse é o bom. Bom, então significa boa parceria. Álvaro, na verdade, por que a previdência privada? O que acontece nesse contexto? Já que a pessoa trabalha tanto, fica tantos anos trabalhando, pensando na sua aposentadoria, só que se aposenta, aí vai perceber que não é suficiente para manter o padrão de vida que tinha até então, enquanto trabalhava e fazia, né, o pagamento da aposentadoria. Mas o que significa previdência privada? Você também tem outro nome que é previdência, tem outro nome que é complementar. Então me explica um pouco, porque pode ser que tenha alguém, claro, do nosso grupo, das pessoas que estejam nos assistindo, que não tem essa noção efetivamente o que significa isso. Ok. É bem o que você comentou, Reinaldo, ou seja, o INSS ele tem um teto, né, de benefícios que ele pode, né, pagar para as pessoas. Então, esse teto limita muito a grande maioria aí de profissionais que estão no mercado, executivos e tudo mais. Então, essas pessoas que têm um padrão maior do que o teto hoje do INSS, acho que deve estar em torno de R$7 mil aproximadamente, né? Se ele tem lá uma renda mensal familiar de 10, 15, 20, 30 mil, para ele poder manter esse padrão de vida e essa qualidade de vida após ele se desligar, vamos dizer assim, do mundo corporativo, uma das ferramentas, ele tem outras possibilidades, mas uma das ferramentas é a previdência privada. No nosso caso, o nosso olhar maior é para a previdência privada fechada, ou seja, que é constituída normalmente por grandes organizações multinacionais, empresas do setor público também, né? Você pega Petrobras, Correios e por aí afora, mas grandes organizações que oferecem a previdência privada como um benefício para os seus funcionários, para os seus executivos. Então, cria esses fundos de pensão para justamente fazer com que as pessoas abram mão do consumo de hoje para poder utilizar esse recurso lá na frente. Ou seja, para ele poder, no momento que ele se afastar do mundo corporativo e se aposentar, ele poder manter um padrão de vida que ele tem hoje, praticamente. Essa acho que é a ideia básica do caso da previdência privada oferecida aí no mercado. Tem dois caminhos, a princípio, né, as fechadas e as abertas, que são oferecidas por bancos, né, normalmente seguradoras, mas no nosso caso de atuação, onde a gente mais atuou, onde a gente, né, conhece mais profundamente, são as entidades fechadas, que são essas empresas que foram criadas por grandes multinacionais aí do mercado. Bom, aproveitando o que você falou, Álvaro, assim, deu uma pequena aula agora para a gente aqui em relação ao que significa isso. Então, Josivaldo, para você eu pergunto agora, o que é que gerou isso? Foi falta de planejamento? Por que chegamos nessa situação, vamos chamar talvez até de catastrófica? Porque se a previdência que eu paguei a vida inteira, sei lá, 30, 40, 50 anos, perto disso, tem lá uma quantidade de tempo, prazo, etc., de acordo com a pessoa, o que ela, né, faz assim, do investimento mensal, etc., e é insuficiente. O que gerou isso? Foi falta de planejamento? Foi uma falta de visão, de perspectiva em termos de crescimento? O que está por trás disso? Interesses políticos, ou falta de interesse, ou falta de sei lá do quê? Como é que é a sua visão sobre isso? Eu agradeço a pergunta. Eu acho que assim, eu acho que a previdência complementar, o nome já fala, complementar aqui, a gente já fala, ao INSS. Sim. É lógico que em alguns momentos, uns de nós profissionais, a gente fala, poxa, o que eu recebo hoje da minha previdência complementar é muito superior
ao INSS. Mas tudo bem. Então, indo à sua questão, eu acho que assim, planejamento, você falou, né? Primeiro, a primeira legislação que começou a falar a falta do planejamento, e aí eu falo a falta de planejamento do setor político, público. Porque se hoje nós existimos, é para cobrir uma falha de políticas públicas. Sim. Então, a primeira legislação que tratou da Previdência Complementar, o Álvaro pode me corrigir, tá, Álvaro? Se eu não me engano, foi em 77. É isso aí. Em 77 se começou a falar da necessidade de ter previdência complementar ao INSS. Por quê? As contas públicas lá atrás, como hoje, 77, em 2024. Nós estamos vivendo um momento de reforma tributária. E um dos grandes problemas que voltam a falar é o quê? A previdência pública, ou seja, a falta de caixa, o desequilíbrio. Então, a falta do desequilíbrio de políticas públicas lá atrás fez surgir a previdência complementar para entes públicos e para entes privados. Exato. Os entes privados mais, eu diria mais novos, né, Álvaro? De 90 para cá se criou toda essa pujança dos entes privados de empresa, porque o setor público desde 77 já tinha aí. Pegando, desculpa só Sempre rapidamente, só Não, essa é a vantagem mesmo, que é uma conversa bem informal. Complementar. Quanto mais informal for essa conversa, mais vai ser interessante. Legal. Por favor. Para vocês que estão assistindo, porque são dois especialistas, pessoas que vivem e ficaram ricas, né? São bons Não, exemplos. é só para complementar o ponto pegar o gancho que o Josivaldo estava colocando, porque a Previ, por exemplo, é uma entidade centenária. Né? Então, ou seja, a questão da previdência complementar, que é o ponto que o Josivaldo está colocando, já para algumas pessoas lá atrás, há 100 anos atrás, já existia essa consciência. Já começou, tanto que a Previ tem mais de 100 anos, é a maior entidade fechada que existe no mercado brasileiro, enfim, mas era só esse pontuar. Mas as privadas é o que o Josivaldo estava comentando. Acho que de 90 para cá é que isso eu estou começou... tentando contextualizar para dizer o seguinte: o poder público, para mim, né, as políticas públicas é o primeiro causador da nossa existência. Tá? O segundo, que também passa por políticas públicas, é a falta da implementação de planejamento financeiro, que aí eu chamo de cultura financeira e previdenciária, desde os primeiros dias de vida, a depender, ou desde os primeiros dias de contato com o dinheiro. Primeiro emprego, que seja um exemplo, para a gente levar as pessoas a pensarem que elas vão viver mais. Independente de quem está nascendo agora, a expectativa de vida hoje é maior do que foi em 77. Sabe o que eu ouvi em relação a isso, Josivaldo? Que já existem pessoas entre nós agora que vão viver aí 120 anos com consciência, com saúde e com disposição. Pensou isso? Que coisa é essa? E assim, agora a Previdência ela tem até um certo momento, não é? Que a pessoa trabalha 20, 30 anos e se não houver algum tipo de compensação ou a pessoa não tiver... Bom, se ela vai ter vida ativa, provavelmente ela vai trabalhar também por mais tempo. Mas de qualquer maneira é uma tendência natural à longevidade, né? Em função do próprio avanço da tecnologia, principalmente na saúde, na medicina de maneira geral, nas prevenções de doenças e na longevidade, ou seja, na preservação da vida com qualidade. E olha, Reinaldo, eu quero aproveitar esse momento, até porque você levantou a bandeira do livro. Por mais que a temática do livro fale em previdência privada, case de sucesso, nesse livro, quem está escrevendo, tanto é que a gente fala de bem-estar financeiro. Exato. Então, assim, não queira você, brasileiro, ou quem está nos assistindo ou ouvindo, pensar que a gente está falando, não, eu não vou me aposentar, eu não vou usar esse veículo de previdência privada. Não, calma, o que a gente está passando aqui é o conceito de um veículo, um instrumento que vai te ajudar na sua longevidade, só que com um preparo financeiro, fiscal e até sucessório, a depender do caso, para todos os momentos da sua melhor fase de vida, que seria o pós-consultoria, como eu sou, você é, o pós-carreira, como alguns, é um planejamento de vida. Por isso que nesse livro a gente trata de vários aspectos do ciclo de vida produtivo e financeiro das pessoas, que ela olhe a previdência privada e faça, como tem até um escritor aí que a gente diz, coloque a previdência privada na vida da sua família desde o nascimento do seu filho. Olha, o filho nasceu, tem CPF. Ele já sai com CPF e previdência. Trazendo assim uma pitadinha desse tempero aqui para os nossos assistentes, assim, que não tem como, né? O dinheiro é fundamental para você bancar um plano de saúde, para você viajar, para você ter qualidade de vida, para você ter os seus bens, o seu patrimônio.
E não tem como também não ter essa, digamos, talvez a previdência complementar sem um planejamento financeiro. Exato. Aí quero entrar já no talvez o momento mais importante aqui do nosso tema, que hoje falar sobre a ANESP, que é essa associação. A associação, então, que cuida justamente dessa... O que é a ANESP? Já que tem gente que conhece, mas tem gente que não conhece. É uma associação nova, já é uma associação antiga, ou uma associação antiga com ideias novas, uma associação nova com ideias tradicionais. Explique um pouco para os nossos aí ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, o que é a ANESP. ANESP, não é ANESP, ANESP, tem um Ezinho, 2 Es. ANESP. PP, né, como você falou. Obrigado. Bom, primeiro eu acho que eu tenho que falar de por que surgiu a ANESP, né? Então, por que surgiu a ANESP em 2000? Primeiro, o que é a ANESP, depois como é que surgiu, né? Não, o que é assim. Eu estou querendo te ajudar a perceber. A questão da ANESP. Primeiro, a ANESP surge em 2023 como uma ideia de 10 executivos do setor de previdência privada, empresários, que já prestam aí há mais de 20 anos serviço para as empresas ou fundos de pensão que atendem os participantes, os colaboradores que guardam dinheiro para a sua previdência privada. O sonho desses 10 executivos era ter uma associação que se tornou a ANESP, onde congregasse vários empresários e que esses empresários pudessem fomentar em vários setores da sociedade que hoje ainda não conhecem a previdência complementar, da estrutura que a gente faz gestão no dia a dia. Quando a gente fala da estrutura, é tudo aquilo que está em torno dela, desde a parte de governança, a gestão dos investimentos, os benefícios que são colocados. E a melhor coisa foi, olha, se nós estamos organizados dentro de uma associação que hoje é a ANESP, e a ANESP é nacional, nós podemos ter dentro da associação um pool de todos os recursos de serviços que uma empresa que queira montar a sua previdência complementar no país tem a necessidade de saber. A ANESP está ali, porque nós temos auditorias, nós temos empresas de governança, comunicação, jurídico, educação financeira, recursos humanos. Então, assim, é um pool de empresas que quer disseminar, fomentar e fortalecer a previdência privada a nível nacional. E para isso a gente precisava se organizar numa associação. Então, ela nasce como ideia, e juridicamente em 2023, e agora em novembro, começo de novembro, fizemos as primeiras imersões nossas. Quando eu falo imersões, nós tivemos aí ações em Florianópolis, com eventos já em Florianópolis, já no primeiro mês dela, eventos em Guarulhos, na OAB Guarulhos. Então eu agradeço a OAB Guarulhos, Prefeitura de Florianópolis, que nos convidou para falar sobre o quê? Previdência complementar. E aí está dentro da nossa praia, está dentro da nossa missão. Então, aqueles que estão nos ouvindo e vendo, qualquer empresa que queira saber um pouco mais além desse nosso programa, nos contate. Nós faremos um bate-papo, podemos fazer até uma palestra gratuitamente, porque essa é uma parte da nossa missão. Entendi. Agora, para explorar um pouquinho mais isso, porque eu conheci ao longo da minha jornada, lidamos aqui com mais de 1000 empresas nos nossos projetos, nos nossos cursos de comunicação verbal. Nossa empresa é Passador de Comunicação, e que temos a oportunidade de entrar em contato com muita gente. Mais de 120 mil pessoas participaram dos nossos treinamentos, então temos um relacionamento muito grande. E estou me lembrando aqui, uma das empresas para as quais prestamos muitos serviços foi para o pessoal de Furnas, lá no Rio de Janeiro, Furnas, né? A Associação Real Grandeza, né? A entidade Real Grandeza, que era justamente de fundos de pensão, também da Petrobras, a Petros, se me falha a memória, que era também o fundo de pensão para os funcionários colaboradores da Petrobras. Obviamente, as grandes empresas têm lá seus fundos de pensão. Perfeito. E nem sempre devidamente bem administrados, né, porque acabam sendo muitas vezes até utilizados politicamente, em condições de empresas estatais, etc. Aí tem que ter muita história por trás disso. Mas, de qualquer maneira, é assim, a preparação das pessoas que saem da empresa para a sua melhor condição de vida, talvez sua melhor fase de vida, desde que tenha uma sustentação financeira e mantenha seu padrão de vida, a qualidade de vida que tinha enquanto eram pessoas que produziam e trabalhavam, não é? Então, essa relação com as empresas, que a ideia, pelo que você falou, é que as empresas se associem à ANESP e que as empresas possam criar seus planos internos.
vinculados com a associação ou terem seus próprios planos das organizações administrados pela ANESP? Essa é a ideia, Josivaldo? Essa é a ideia, Álvaro? Sim, e aí, Reinaldo, o que acontece? Essa é uma decisão que para qualquer executivo da companhia, seja área de geralmente inicia com recursos humanos, esse pedido, tem a área financeira que vai fazer toda a análise, é lógico, mas assim, eles são carentes de informações que realmente apresentem uma forma independente de fazer uma análise. É viável a minha empresa ter ou não ter este ou aquele modelo de previdência complementar? Porque quando a gente fala de modelo de previdência complementar, tanto o Álvaro como eu, a gente conhece os modelos que tem. Hoje, um dos melhores modelos que tem para se criar uma previdência complementar para os colaboradores é o meio associativo, ou os planos que a gente chama corporativo. Como se fosse uma cooperativa que congrega uma série de serviços e ela presta serviço para todo mundo e todo mundo se beneficia. Cada um colabora um pouquinho, mas acaba se beneficiando como um todo naquela região, naquela associação, em função daquela entidade. Exatamente. Tem lógica isso? Sim, eu e Álvaro viemos do modelo, um dos modelos, tá? Que é o fundo de pensão instituído por empresas. Tá. É um grupo fechado de empresas, então só entra colaboradores daquele grupo econômico. Isso é uma modelagem. Daquele CNPJ. Daquele CNPJ, um ou mais, mas é do mesmo grupo econômico. Um Exato. exemplo. Esse é o modelo. O que eu estou falando aqui, que é o mais atual, incentivado por lei, né, desde 2001 para cá, então a gente fala que é até relativamente novo. É o associativo, onde sindicatos, associações de classe podem oferecer aos seus associados uma previdência complementar, sem a necessidade, veja, de colocar uma contrapartida. Então, o que eu quero dizer? O Reinaldo é associado, ele faz a previdência complementar para ele, esposa, filhos, netos, mas sem uma contrapartida do outro lado. Isso é o lado legal. O modelo que eu e o Álvaro estávamos, eu fazia, a nossa empresa também fazia. Exato. Então, assim, você vê que a legislação ela veio melhorando, abrindo essa flexibilidade. Só para deixar isso muito claro, porque provavelmente tem gente aqui que é empresário, que tem lá seus colaboradores. Então, eu queria saber depois um pouquinho assim, que nível de empresa, qual é o tipo de situação, quais empresas seriam elegíveis a esse tipo de situação, coordenadas por vocês, obviamente, da ANESP, para implementar seus sistemas internos de aposentadoria complementar ou previdência privada. Todas as empresas podem? Qual é o nível? E outra coisa, quando se fala assim de não ter contrapartida, significa que isso vai ser gerido por vocês, mas quem vai fazer a sua aposentadoria é o próprio colaborador, sem a participação da empresa, para que ela também aumente, claro, uma empresa que tem essa visão e se puder colaborar e contribuir, talvez algum aspecto até governamental, talvez em termos de impostos, que possa ser revertido para isso, aí que você vai explicar isso melhor. Mas essa é a pergunta. Quais as empresas que seriam elegíveis para criarem seus sistemas internos de previdência privada, administrados e coordenados pela ANESP, que estão, obviamente, sendo cuidados por vocês? Perfeito, Reinaldo. Assim, tem duas questões aí, né? Quando a empresa nos procura, ou, por exemplo, a J. Santos, que está há mais tempo nisso, e aí eu replico dentro da ANESP, a gente sempre vê o seguinte, nós temos que ver, primeiro, a questão da renda dos participantes ou dos colaboradores, o número de colaboradores total, que seria dessa folha de pagamento da empresa, são 500, 300 colaboradores, porque hoje é o seguinte, na legislação, geralmente o órgão legislador, que é a Previc, tá? Ela nos orienta que dê instruções ou análise a partir de 300 vidas. Quando a gente fala de 300 vidas, uma análise, a gente tem que fazer uma análise de curto, médio e longo prazo da existência daquele plano de previdência. E aí a gente tem que considerar a idade das pessoas de hoje para o futuro, o poder delas de contribuição, porque aí tem a ver diretamente com o salário, e o poder da contribuição, quanto isso quanto irá gerar de renda no futuro em relação ao INSS. Lembra que a gente falou que é complementar? Então, se hoje o INSS eu estou recebendo 5 mil, tá bom, eu vou fazer o complementar, a expectativa é que lá na frente eu vá receber 70% ou 80% do meu último salário na ativa. Então, todos esses estudos são baseados a partir de 300 vidas. Agora, a ANESP enxerga da seguinte maneira, que para nós todos serão bem-vindos para fazer estudos, mas o estudo final de viabilidade econômica e de crescimento para manter aquele plano
é que vai dizer se ele será constituído ou não, porque um fundo de pensão hoje no Brasil ainda custa caro na operação, entendeu? Porque tem muitas obrigações a nível governamental a serem cumpridas, e a governança é uma estrutura que o Álvaro depois pode falar para a gente como funciona. Fala agora, Paulo, o que é isso? Porque uma governança de uma entidade, que é o ponto que o Josivaldo está trazendo, ela requer, que a legislação pede, que é uma governança mínima lá, é que você tem que ter um conselho deliberativo, uma diretoria executiva, conselho exclusiva fiscal, do fundo da da entidade. do fundo de Que não pensão necessariamente no caso. colaboradores que vão fazer esse papel, mas pessoas independentes para cuidarem do fundo. É isso. Pode ser também, mas o mais comum são os próprios colaboradores. Isso significa Ou também indicados. investimento, um custo Sim, bastante elevado. pelo menos, né? Porque talvez em algum momento, em alguma situação, possa inviabilizar a implantação de uma estrutura interna. Às de vezes previdência. cria algum tipo de dificuldade em função, às vezes nas grandes organizações, de ter os seus executivos tendo que dedicar algum tempo ali para a Duplo entidade, chapéu. entendeu? Entendi. Hoje em dia o mercado está abrindo para conselheiros independentes, por exemplo. Né? Então você tem uma estrutura mínima, que é um conselho deliberativo, uma diretoria e um conselho fiscal mínimo. Entidades um pouco mais musculosas, vamos dizer assim, tem outras coisas, tem comitê de investimento, comitê atuarial, comitê de contabilidade. Então começa a envolver um número grande de pessoas, até porque o patrimônio, às vezes, que está sendo discutido está na casa dos bilhões. Você citou a Petros, por exemplo, é um dos maiores fundos de pensão do Brasil. Então se envolve, né, o volume financeiro é muito grande. Entidades menores, o executivo, às vezes, tem dificuldade de ficar fazendo a gestão na entidade e no que a gente chama da patrocinadora, na empresa mãe que está oferecendo o benefício. Então tem esses detalhes também. Então por isso que às vezes um plano associativo, que é o plano que o Josivaldo estava comentando, ele se torna algo viável para empresas menores. Então eu lembro que há algum tempo atrás se falava muito de empresas que optam pelo lucro presumido, por exemplo. São empresas que não são tão grandes, né? Mas que já tem um número de funcionários, ele comentou em 300 vidas, tem N empresas que se classificam aí nessa condição. Entendo. E hoje não oferece. Por quê? Porque tem essa dificuldade mesmo de montar, porque tem um custo, é alto, né? Às vezes não vai para os bancos também, porque às vezes acha as taxas muito abusivas, muito altas e tudo mais, que desestimula. E aí, a questão do fomento, voltando só para a questão do fomento, que é uma dos pilares aqui do que a gente faz aqui em termos de entidade. Porque convencer as pessoas de abrir mão de consumo hoje para consumir lá na frente, que é o que você comentou, de ter planejamento, de ter vivência, de ter olhar e tal, é muito difícil, mesmo em empresas onde tem a contrapartida. Bem lembrado. Às vezes as pessoas não entram para fazer uma poupança. Então, assim, esse trabalho, ele é muito, como que a gente fala? Árduo, né? É difícil de ser feito. Porque o que está por trás talvez seja não só para a pessoa pensar nela mesma, pensar na família, nos seus filhos, em termos de futuro, que de repente tudo pode acontecer, não é verdade? Tudo cabe dentro da palavra que você falou, planejamento. E do ponto de vista, acho que do empresário, né, eu, pelo menos, a gente é um pouco suspeito para falar, né, mas do ponto de vista do empresário, eu entendo que ao oferecer um plano de previdência para os seus funcionários, a possibilidade, mesmo que ele seja só o funcionário fazendo, é um diferencial de mercado. Porque mostra uma preocupação com a pessoa que está ali ajudando ele a construir aí o patrimônio, a gerar riqueza e tudo mais. Então, para esses empresários, vamos chamar de médio porte, né? Eu acho que faz toda a diferença. Tentar oferecer isso para os seus participantes. A Nesp, ela é destinada apenas a empresas ou também a pessoa física que deseja fazer o seu trabalho, se associar na Nesp, ter lá a sua aposentadoria complementar e por conta própria, com a orientação de vocês, já se programar para ter uma vida com outro padrão de qualidade? Hoje a Nesp nasce para empresas e essas empresas, estando com a gente, levando os seus colaboradores. Agora, o que o Álvaro está falando, eu queria complementar, talvez pelo público aqui ainda não ter tido acesso. Quando a gente fala aí de dificuldades e análise de ter ou não um modelo, veja, poderia ter 4 modalidades de previdência complementar. Se eu fosse um empresário, estivesse analisando. Ok, falamos que o associativo já falamos que é o caminho mais viável.
Ok. Agora, contextualizando isso dentro de uma importância, magnitude da Previdência Complementar brasileira, hoje, só para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente umas 300 empresas, ou 300 CNPJs, que são fundos de pensão, que cuidam de mais de 8 milhões de vidas no Brasil. Exato. Que seja, que elas terão, de alguma maneira, garantido a sua previdência complementar na sua fase de vida, na melhor fase de vida. E que isso, Reinaldo, hoje, nós estamos falando em mais de 1,4 trilhões. Quando eu falo isso... Isso em termos de patrimônio. Pelo tamanho do mercado. Pelo tamanho de mercado. De pensão, fundo de pensão fechado. Não de 8 milhões que tem hoje, tem um potencial para 1,4... Não, hoje já tem administra. 1,4 trilhões, não é terá, já tem. Tem em termos de patrimônio, de valores. Patrimônio dessas Nós estamos pensando em pessoas. quantidade de pessoas no primeiro momento. Você falou 8 milhões de pessoas com 1,4 trilhões. Caramba! Isso hoje representa aproximadamente 13% do PIB. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque você começou com mercado multimilionário, desde que isso de bem fato, administrado. Aí entra um ponto que eu quero também chamar a atenção, provavelmente tem assim, bem administrado, você falou talvez a palavra que é a resposta que eu ia fazer em relação à minha pergunta, que é em relação à confiança. Porque nós temos muitas informações e notícias ao longo do tempo de que, olha, teve lá questões de governo, de mudanças, coisas do passado, claro, não coisas atuais, mas de pessoas que utilizaram os fundos de pensão de organização ou tiveram condições de se aproveitar dos investimentos, dos valores dos fundos para fazer algum investimento, uma coisa ligada à governamental. O que, claro, quebrou um pouco essa confiança, um pouco ou muito essa confiança em relação a essa credibilidade. Tem sentido isso? De que maneira se pode, por exemplo, no caso, vocês terem esse tipo de situação para gerar, de fato, a efetiva confiança que as pessoas possam ter em vocês, da ANESP, vinculados aos fundos de pensão, para que tenha essa credibilidade ilibada em função dos valores fundamentais e a preservação disso. Como é que isso pode manter essa confiança das pessoas que vão procurar, obviamente, para as quais vocês vão servir ou oferecer os serviços da ANESP? Eu vou fazer uma blindagem desse momento que você está falando. O que eu chamo de blindagem? O Álvaro vai me ajudar a complementar. A blindagem da segurança disso tudo. Olhei no passado, tá? Como você bem colocou, existiram isso, mas hoje existe uma legislação muito forte, que essa legislação ela não só segrega os patrimônios daqui do que é a empresa, do que é o participante, mas também uma legislação muito forte na parte de gestão dos investimentos. A gestão dos investimentos hoje, existem políticas de investimento e cada empresa, cada fundo de pensão tem que atua de acordo com o seu público, a maturidade de cada um, dizendo o seguinte, que tem limites, sublimites para você investir, por exemplo, em títulos do governo. Então, hoje, esse 1,4 trilhões, quando eu falo que o governo tem que olhar para a gente com muito carinho, porque os fundos de pensão, os participantes que são donos desse 1,4 trilhões, têm dinheiro investido não, emprestando dinheiro para o governo, em títulos públicos. Tem do setor privado? Tem. Mas mesmo para dinheiro do setor público, na política de investimento hoje tem limitações, né, das áreas privadas, onde a gente teve muito problema no passado. A concentração de dinheiro e investimento numa única empresa, por exemplo, hoje já é totalmente blindado. Construtora, por exemplo. Tudo é olhado. Então, se uma empresa tem dinheiro na bolsa, está na bolsa de valores, mas também abriu uma linha de debêntures, tudo o governo olha assim, eu estou investindo naquela empresa. Opa, concentração aqui. Eu não posso investir muito. Por quê? Se aquela empresa quebra, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente lembra muito bem lá atrás, teve empresa que quebrou, por quê? O fundo de pensão investiu tudo no Lehman Brothers, não, né? Não. Só que eu me lembrei agora. Geralmente eu não cito nomes, mas foram para elucidar, como você falou. Entendi. Então, mesmo no mercado americano, que é muito mais maduro do que o brasileiro, nós estamos dando de 10, Reinaldo, na blindagem da legislação. Nós estamos de parabéns. Tem a Previc, que é o órgão que olha do começo ao fim. Porque vocês falaram agora há pouco que o valor que os planos administram é um valor
Você falou 13% do PIB. Exatamente. Então assim, certamente, e outra, isso bem gerido, bem administrado, obviamente amplia significativamente a rentabilidade, não só para a associação. Você falou assim, os donos do fundo de pensão, entendo que os donos, na verdade, são as pessoas que vocês, os beneficiários, estão pagando. É, né? isso. Não são donos, eu sou dono, você é dono e você é dono, não. Vocês vão administrar um patrimônio em função das empresas que estão lá gerindo esse patrimônio que vai ser em benefício no momento oportuno, quando a pessoa precisar ter essa aposentadoria complementar. E aí, Reinaldo, como blindagem... É isso, é assim mesmo, né? Exatamente. Como blindagem, eu quero que o Álvaro encerre essa parte. Então, eu falei da legislação. Gosto muito. Nós estamos mais fortes até do que o americano. Agora, o Álvaro, por exemplo, é muito próximo da situação onde ele vê a qualificação, a certificação. Aí você pode falar hoje, dos profissionais. Bom ponto. Porque hoje, para você atuar como dirigente de um fundo de pensão, para ser conselheiro, para ser diretor ou do conselho fiscal, não importa. Você tem que ter uma certificação, né? Essa certificação pode ser uma certificação que é fornecida pelo mercado, que é o CPA 20, CPA 10, mas tem certificações específicas para a previdência privada. Então, o profissional tem que demonstrar que tem conhecimento, que tem experiência, que tem habilidade para tratar com aquele tipo de situação, com aquele volume de financeiro, com os investimentos que tem que ser feito. Então, essa característica do nosso sistema dá bastante, aquele ponto que você colocou, a questão da confiança. Ou seja, eu sei que ali, na entidade que eu estou colocando o meu dinheiro, tem profissionais com expertise suficiente para poder estar atuando. Então, é importantíssimo isso hoje, a certificação dos profissionais que atuam à frente das entidades fechadas. Quem tem a caneta hoje de um fundo de pensão como eu tenho, ainda porque estou atuando, o Álvaro, durante muitos anos, não tem como continuar na cadeira se ele não for certificado e de uma forma contínua se aprimorando. Porque ele é um conselheiro, como se fosse de uma empresa, de um SA. Ele é um conselheiro que responde por quantas vidas? Eu falei 8 milhões, né? Foi. Então, eu e o Álvaro estamos nesses 8... eu tô lá. Juntando os dois aí. Nós estamos nos 8 milhões. Juntando os dois, tá? Só de tempo de trabalho, dá um número considerável. Aí se transforma em brincadeira, claro. Mas assim, tem um ponto que também estou pensando aqui, que existem vários tipos de aposentadorias. Tem, por exemplo, os militares, funcionários públicos, tem dos colaboradores, de maneira geral. Então, tem diferenças muito significativas, né? E levando em consideração essas diferenças, por exemplo, de militares eu sei que depois de quando eles deixam ativa ou perdem talvez sua própria vida, essa aposentadoria ela permanece para os seus descendentes até também a morte desse dependente, ou até casamento. Então tem uma diferença entre... Então como é que vocês veem esse aspecto político que de uma maneira difere entre uma e outra as aposentadorias? Também seriam suscetíveis a participarem de um fundo de pensão? Ou são situações diferentes que exigiriam outro tipo de administração? Tá, eu posso falar do que tem hoje, Álvaro, da lei. Foi bem colocada essa questão, Reinaldo, porque toda vez que a gente fala em reforma tributária nesse país, né, eu nasci em 70, de lá para cá, profissionalmente, eu já vi algumas aqui. Principalmente sempre no setor da Previdência Pública, pagando a conta dos ajustes. E no fim a conta não fecha, né? Mas, levando ao que você trouxe, é o seguinte... As últimas reformas da Previdência que tiveram no país, elas trouxeram uma coisa muito importante, que para o regime público também hoje existe um plano de ação para que todo o regime público tenha previdência complementar. Perfeito. Tá? Então hoje nós temos exemplo da FUNPRESP. FUNPRESP, DEF Previcon lá no Distrito Federal, que é só para o funcionalismo público do Distrito Federal. FUNPRESP, acho que aqui de São Paulo, tem o jurídico, tem várias entidades. Não sei se a associação comercial teria alguma coisa específica, associações, entidades, deve ter cada uma sua legislação própria, ou elas todas fazem parte, tirando essas específicas que vocês estão falando, de maneira geral, comércio, indústria, tem diferença, por exemplo? Tem, na verdade, assim, Reinaldo, o que eu vejo hoje, existe hoje 2 legislações que falam da previdência complementar do país, tá? Uma é a Lei Complementar 108, me ajuda aí, e a 109, as duas são de 2001, se eu não me engano. 2001. Então, a 108, ela trata do setor público, previdência complementar para o setor público, e aí entra essa questão que a gente está falando de FUNPRESP, ou seja,
eu não vou mais me aposentar com 100% do salário porque eu sou todo funcionalismo público. Não, meu amigo. Daqui para frente, você quer ter isso, você tem que fazer como cidadão que é do mundo do CLT. Põe a sua parte. Então, previdência complementar. Tudo bem, o governo faz a parte dele, mas o importante é que esse desencaixe financeiro onde só o CLT pagava a conta de quem ia ser aposentado do setor público, que essa era a realidade. Aí criou também um grande desequilíbrio. Então, quando você fala agora aí dos setores, né, de comércio e tudo mais, esses setores eles estariam ligados mais à Lei Complementar 109, que é do setor privado. E aí entra a Lei Complementar 109 como uma grande incentivadora para que associações de classe e agora os planos corporativos sejam para essas empresas desses setores que você está falando, que às vezes tem milhares de vidas ali que não tem acesso. Exato. Então tem muitos sindicatos hoje em São Paulo que tem 8, 10, 15, 20 mil vidas até, e aí quando a gente vai ver esse sindicato, o que ele oferece de contrapartida para o associado? De repente uma assessoria jurídica, um kit de viagem, não sei o quê, mas e para o planejamento de vida, planejamento financeiro? Não tem uma previdência privada. Não tem porque o dirigente ou o conselho ainda não olhou, porque a lei hoje o permite. Então esse é um chamado que a gente está falando para esses dirigentes ficarem atentos. Eu acho que mais do que só cobrar uma anuidade, você tem que oferecer benefícios. Sem dúvida. E outro detalhe importante, Reinaldo, que as entidades fechadas têm uma característica, porque qualquer pessoa pode ir numa agência bancária e fazer um plano de previdência. Boa. Entendeu? Qualquer pessoa. Você vai lá no Itaú, no Bradesco, no X banco, você vai lá e faz a sua previdência privada. Mas a grande característica das entidades fechadas é que ela não visa lucro. Show. Né? Então, só essa diferença já é ela 50% te dá uma vantagem competitiva. Eu estou estudando aqui o valor sem saber, estou brincando. Ela dá uma vantagem competitiva. Sim, em termos de claro, custo sem dúvida, e tudo mais. pela Né? própria lógica. E aí entra a questão da confiança, porque será que eu vou lá no Itaú, é mais seguro do que eu ir lá na Passador e Comunicação, entidade federal? Então, esse aspecto é importante, Sim. mas o aspecto do lucro dá uma vantagem competitiva para as entidades, é inegável isso. Né? Mas é isso, o mercado é um pouco isso que eu estava falando, tem o privado e o público, e hoje em dia o público também tem a limitação do teto, que nem o INSS nosso hoje para a privada. Eles também têm um teto, e se ele, né, hoje, o servidor que está entrando, né, no mercado de trabalho, passando aí nos concursos e tudo mais agora, ele não tem mais aquela garantia de ter o último salário para receber, eu vou ficar aqui. A média de agora ele tem que entrar, ele tem que fazer pagamento, ele tem que fazer aporte, o antipúblico também tem que fazer aporte. Então mudou bastante isso para poder equacionar, inclusive, essa questão do déficit da Previdência. Né? Tentar, né? Ainda é grande, o desafio é enorme. Voltando um pouquinho à Anesp. O que, na verdade, a Associação Nacional, Anesp, isso, de empresas que prestam prestadoras de serviços em previdência privada. Em PP, previdência privada. Então, além desse aspecto financeiro, de complementação de aposentadoria, a Anesp oferece algum outro tipo de serviço? Você falou agora há pouco, por exemplo, em uma assessoria jurídica, alguma orientação, talvez algum tipo de benefício de formação, algum outro benefício além da aposentadoria propriamente dita? Sim, você tocou numa questão bem interessante que a gente fala. Como associação, nós temos que lembrar que nós somos a associação de empresários. Agora, os empresários têm seus colaboradores, têm seus clientes. E a nossa ideia é disseminar, primeiro, a questão da cultura previdenciária para essas empresas, seus colaboradores, caso eles não tenham, aliado a isso a educação financeira. Então, por isso que nós, né, você vê o exemplo que eu dei, eu fui convidado, a Anesp foi convidada a ir a Florianópolis para fazer a educação financeira dos funcionários públicos de lá, da região. E nós, aqui o nosso presidente, o senhor Tadashi, né, do Conselho Fiscal, ele foi convidado a falar para advogados da previdência complementar, ou seja, da importância da previdência complementar. Então, quando a gente fala nesse nosso início de atividade, isso é um benefício que a gente está trazendo. Claro. Ou seja, a gente está ajudando a disseminar uma cultura de preservar o hoje para usar na longevidade
lá na frente. É lógico, na medida que as empresas nos busquem, nós temos lá todo o serviço de educação financeira, comunicação, a área jurídica, especializado nesse segmento, sem dúvida nenhuma. Mas muitas das empresas que estão lá e outras que estão chegando, elas atuam com empresas que não têm a previdência complementar ainda, uma SA, uma seguradora, né? Então, assim, nós temos uma gama ali de expertise juntos que atende fatias importantes do mercado. Até no segmento mesmo, né? No segmento. Várias áreas mesmo. Todas as Não, áreas mas do na verdade o segmento. que vocês estão falando é qualidade de vida. Né? Enquanto tiver vida, que haja, que seja uma vida com qualidade. Exatamente. Perfeito. Em termos de qualidade significa saúde, significa educação, significa segurança patrimonial, significa longevidade, significa viver enquanto estiver vivo. Não só a pessoa que está recebendo os benefícios, mas as pessoas estão vinculadas pela dependência a essas pessoas. Então é uma rede que se ramifica de maneira bastante intensa. A nossa ideia, Reinaldo, é que quando a gente olha, isso foi uma conversa que nós tivemos lá atrás, né, o ano passado, do porquê fundar a Anesp, a gente partiu desse princípio. Olha, todos que estão nessa mesa aqui do almoço estão assegurados pela Previdência Complementar. Mas isso não será uma verdade para o meu filho, para o meu neto, para o meu colaborador. Opa! Então, quer dizer, eu estou usufruindo, mas não faço nenhuma força extra, vamos colocar assim, ou socialmente falando, do meu negócio para que novas gerações tenham a mesma coisa que a gente tem. Aí criou essa coisa na nossa mente. Então a gente falou, a gente precisa se organizar de uma forma que a gente não fale mais solitariamente, e aí surgiu a Anesp, olhando uma pessoa, tudo que está em volta dela. Tentar ser um facilitador e um fomentador mesmo. Exatamente. Bom, você está vendo aí o que está acontecendo aqui, né? Uma possibilidade que está aí à sua disposição, você é empresário, você que tem lá vida sob sua responsabilidade, e dentro das condições, para que possa oferecer a eles talvez um dos principais benefícios que você pode oferecer para os seus colaboradores, que é uma condição de uma qualidade de vida depois de serem aposentados, se aposentarem. Né? Que ótimo isso. E a Anesp é certamente uma dessas empresas que nasceu com toda uma estrutura de valores que tem aqui com o Álvaro, que tem aqui com o Josivaldo, que tem assim uma credibilidade em função da própria história de vida deles, que são pessoas que são apaixonadas por isso, não só em função dos livros que escreveram, mas em função da vida que tem, e que obviamente seria assim, talvez um bom caminho para você ter as informações que você precisa. Por que não criar uma estrutura interna de fundos de pensão da sua empresa? Que tal, por que não conhecer de uma maneira direta ou indireta, participar da associação? Porque pensando no bem comum e nas pessoas que vêm depois da gente. Porque bem cedo ou mais tarde a gente vai embora, não tem como a gente ficar por aqui. Eu até gostaria, né? Vamos ver mais 120 anos. Quem sabe, eu estou levantando, não levanta a mão porque de repente penso que eu sou voluntário para ir embora, não. Mas assim, não tem como a gente não ir. Mas enquanto a gente estiver aqui, depois que a gente for, deixar também, por que não, para as pessoas que são os nossos, né, herdeiros, uma vida melhor. Deixa as suas considerações finais, também endereço, o contato para pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a Anesp, uma empresa, uma associação que já nasce grande, já nasce pujante, já nasce assim com essa força toda, não só pela bagagem de vocês, mas pelo padrão de qualidade que vocês são enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Parabéns, muito agradecido, assim. Então fique à vontade para as suas considerações finais. Não, força. Você é o bom, Reinaldo e a todos. Se quiser falar aqui diretamente lá com Reinaldo e a todos que estão aí seguindo esse brilhante canal, agradeço muito ao Reinaldo, a sua equipe. Vou pedir aqui publicamente para que ele disponibilize isso para que a gente também reproduza no nosso canal. Né? Eu acho que a importância em todas. E você também que está nos assistindo, se você gostar, você acessando o canal do Reinaldo, também compartilhe com a sua família, com o seu amigo empresário, né? Porque dentro do que a gente falou, Reinaldo, tem 2 pontos aqui que eu quero acrescentar. Se você que é empresário ou pessoa física que quer ter a previdência privada, a gente falou aqui de coisas que alguns vão falar filosóficas, de planejamento. Não, mas é para cuidar de você e da sua família. Agora, se for só para falar de planejamento também fiscal, tanto a pessoa que contribui para a Previdência Complementar, como o empresário que põe dinheiro para a Previdência Complementar, tem um planejamento fiscal de deduções, tá? Então, isso a gente não falou, então, empresário, fique atento. Para isso que existe a Anesp, para a gente dar todos esses, trazer na mesa todos esses pontos de quem ganha.
Quem se beneficia? Quanto? Quando? Isso é a missão da Nesp, disseminar, né? Então, eu agradeço a todos que estão aí, e a vocês, e eu digo que assim, a Nesp está presente no seu futuro. Então, obrigado. Passo das minhas palavras a do Gisivaldo, agradeço aí o Reinaldo pela oportunidade, lembrando aos colegas empresários aí que o benefício de previdência privada oferecido nas empresas são um dos mais valorizados. Acho que só perde para o plano de saúde, o que é um grande benefício. Eu não lembro de cabeça todas as nossas redes sociais, acho que seria legal você só elencar quais são, né? Está lá no Instagram. Perfeito. Mas eu agradecer mais uma vez a oportunidade. Bom, nas redes sociais eu vou pedir para vocês seguirem a Nesp, então é a Nesp PP, 2 P's no final. Ela está no LinkedIn e no Instagram. E no YouTube também a partir da próxima semana. Inclusive, gostaria que fosse o primeiro vídeo lá a ser disponibilizado. Vai ser um prazer. Então vocês estão vendo aqui esse oportunidade para a gente, é verdade. É uma boa lembrança. Obrigado mais uma vez. Agradeço Obrigado a todos. E para você que está aí nos vendo até agora, que bom, né? Hoje tem muita informação útil. Você é empresário, você é colaborador, você que deseja uma qualidade de vida depois, claro, em termos de futuro, porque assim, tem onde eu vim, onde eu estou e certamente nosso futuro sabe que só vai acabar quando a gente for embora. Mas enquanto isso, né? É muita coisa para fazer, muita lenha para a gente queimar e uma vida para viver na sua plenitude, na sua intensidade. Ficamos por aqui, espero ter gostado, agradecer mais uma vez a participação de você, Álvaro, você, Gisivaldo, meu querido amigo. E para você, espero que tenha sido útil para você pensar, refletir, por que não fazer algo em relação a isso. Um abraço e até o nosso próximo programa. Ficamos por aqui.